Olá, eu sou Suiene Aracaki, fundadora do In Residence. E nesse vídeo eu vou apresentar para você o projeto desenvolvido pelo meu escritório Todo Arquitetura para o Centro Bilíngue da Casa Thomas Jefferson, localizado aqui em Brasília, no bairro Lago Sul. E para começar, eu queria falar a respeito de processo criativo. No escritório, a gente considera dois principais aspectos para essa etapa inicial. Uma etapa tão importante onde a gente pode testar as diversas soluções de projeto. Os dois pontos são conceito e partido arquitetônico. O conceito está relacionado à ideia principal, a ideia forte que vai te orientar do início até o final do projeto, nas tomadas de decisão. Eu costumo falar que o conceito é o conteúdo intelectual do edifício, aquele que é intangível, abstrato, mas responsável por provocar emoções nos usuários dos nossos edifícios. Já o partido arquitetônico são as estratégias projetuais que nós adotamos para que a gente conquiste o nosso objetivo de ter a nossa ideia principal representada. Então, o partido arquitetônico é baseado em algumas premissas principais de projeto. Programa de necessidades, recursos financeiros, legislação e, é claro, análise de condicionantes e análise do contexto, do entorno imediato. São esses elementos que, na verdade, vão definir a apropriação espacial, a estrutura e o ritmo e as relações espaciais de proporção e harmonia. Se a gente olhar esses aspectos pela lente da teoria de projeto, a gente vai ver que são elementos derivados da tríade vitruviana: firmitas, utilitas e venustas. São esses elementos que, explorados e combinados, vão resultar no seu projeto final. Para quem quiser se aprofundar nesse assunto da relação da tríade vitruviana com o conceito e o partido de projeto, eu sugiro uma leitura de um livro muito bacana, chamado The Tower and the Bridge, cujo autor é o David Billington, e ele fala bastante dessa relação, só que a partir com um foco, na verdade, em estruturas. Eu sei que muitas vezes a gente tem medo de começar um projeto, a gente tem medo do papel em branco. É um momento que a nossa cabeça fica num turbilhão de ideias. Mas, na verdade, esse medo pode ser diminuído com a pesquisa de projetos de referência e seus arquitetos. E, na verdade, essa folha em branco ela pode ser considerada como um campo pronto para ser semeado, pronto para ser riscado com as nossas ideias. Eu trouxe, então, alguns exemplos de projetos para que a gente converse a respeito de conceito e partido, numa tentativa de ilustrar essa relação no início do processo projetivo, na etapa de criação. Vamos lá? O primeiro projeto é a Catedral de Brasília, do Oscar Niemeyer. Nele fica muito fácil a gente perceber o conceito do sagrado e do profano, cujo partido arquitetônico adotado foi a relação de luz e sombra expressa através de um edifício externo, inundado de luz, e que representa o sagrado. Um outro setor enterrado, que representa o profano. E, além disso, também simboliza o percurso do homem em direção à sua iluminação. Outro aspecto relevante desse projeto é a solução formal, pois o acesso à nave circular é feito através de um túnel escuro e estreito. Vocês podem perceber nos croquis do próprio arquiteto a preocupação que ele tinha no desenho dos elementos compositivos para que estes reforçassem ao máximo a relação entre o sagrado e o profano. O segundo projeto é o MUB, o Museu Brasileiro da Escultura do Paulo Mendes da Rocha, localizado em São Paulo. O conceito desse projeto, a ideia forte, é a pedra no céu. Um monolito suspenso do chão que tinha o objetivo de criar um sombreamento numa praça pública, num espaço público. E a estratégia utilizada foi a setorização do programa de necessidades em níveis diferentes, criando então uma relação de escalas diferenciada para o usuário. O terceiro projeto é o projeto da Crystal House, um projeto em Amsterdã,
desenvolvido pelo MVRDV, um escritório holandês. Esse projeto tinha como conceito a integração, na verdade, entre o conteúdo histórico e a força da linguagem das grandes marcas. Esse projeto foi desenvolvido em 2016 e a primeira marca a ocupar a loja foi a Chanel. E depois, se não me engano, ainda está agora a Hermès. Essa intenção de união do histórico com o atual, com o contemporâneo, foi estruturado com um partido relacionado à manutenção da fachada principal, do desenho da fachada principal, mas através do uso de um material que oferecesse essa neutralidade que era a intenção do projeto. E o material escolhido foram tijolos de vidro. Os tijolos foram desenvolvidos por uma fábrica especial, foram desenvolvidos especialmente para esse projeto e são altamente resistentes. Então foram desenvolvidos inclusive uma cola que fosse transparente e toda a fachada é de vidro, mantendo então o desenho original. O quarto projeto é um projeto que me agrada muito do ateliê Marko Brajovic, um arquiteto croata que atua aqui no Brasil e eu sou super fã dele. Pesquisem também para vocês verem outras obras de referência. Esse projeto é um mobiliário urbano e é bem a cara do escritório, um trabalho híbrido, onde ele busca transformar grades, portões de casas em mobiliário urbano. Então o conceito é a transformação e o partido arquitetônico é justamente o uso do mesmo material. As barras de ferro, que ora prendem, agora se transformaram em bancos livres em espaços públicos. Todos esses projetos sempre servem de referências para a gente, nos inspiram para a gente desenvolver os nossos próprios projetos. E foi isso que aconteceu no projeto do Centro Bilíngue, chamado Bilingual Adventure, aqui na Casa Thomas Jefferson. O projeto do Centro Bilíngue foi inserido dentro de um prédio existente. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse prédio, a gente já fez um vídeo lá. Dá uma olhada nesse link que está aqui para você ter acesso a essas outras informações também. Lá, o edifício foi projetado pelo arquiteto José Galbinski, na década de 90, se não me engano. E a gente precisava ter uma inserção bastante cirúrgica, bastante discreta, para não descaracterizar em nada nenhum elemento do edifício. Até porque esse arquiteto ele foi meu coordenador da faculdade onde eu dou aula, aqui em Brasília, e é um grande colega que a gente respeita muito. Então a gente foi lá pedir licença antes da gente começar a fazer esse trabalho, Esse projeto basicamente é um projeto de design de interiores e eu posso até usar que é um trabalho de retail design, relacionando então aspectos de funcionamento, de oferta do produto, que na verdade é uma escola, o comportamento do cliente, tudo isso foi pesquisado antes para a gente começar então a ter mais dados e fazer os primeiros riscos do projeto. A ideia inicial era a implantação de um projeto pedagógico inovador que nunca tinha sido implantado antes. Então, existia uma certa insegurança na reação das crianças, em como as crianças receberiam esse novo projeto. E sentindo esse receio, nós buscamos algumas referências já conhecidas, aspectos conhecidos das crianças, para que elas então se sentissem seguras e confiantes nesse novo processo de educação. Para isso, buscamos então algumas referências na nossa própria cidade. Usamos o projeto do próprio Lúcio, o traçado urbanístico de Brasília, o seu eixo regulador, como projeto inicial. A nossa intenção era, na verdade, criar um eixo de ligação e esse era o nosso conceito. O conceito de integração entre duas culturas. O que liga dois pontos é uma linha. Então, o eixo do Lúcio Costa foi utilizado dentro do nosso projeto, criando um eixo de distribuição e assim setorizando também as áreas das atividades como se fossem as quadras de Brasília. Outros elementos que nós utilizamos foram os planos das fachadas, planos coloridos e que, ora opaco, ora transparentes, nos guiaram para a definição dos ambientes dentro desse espaço do Centro Bilíngue. Os cobogós, que têm uma semi-transparência e que protegem de luz, também foram utilizados no nosso projeto.
Outro elemento que nos ajudou a configurar a paleta de cores do projeto foram as cores da própria cidade. A cor da terra da cidade, a terra de Brasília, que é vermelha e já estava presente nos tijolinhos aparentes do prédio, o azul do céu, as fachadas coloridas dos prédios. Todos esses elementos nos ajudaram, então, a definir as cores que seriam utilizadas e empregadas em materiais, em revestimentos, em marcenaria, buscando, então, uma base neutra e essas cores aplicadas principalmente na marcenaria. As cores das salas de aprendizagem também foram extraídas de um elemento muito marcante na nossa cidade, que são as flores dos nossos ipês. Era uma referência, uma metáfora que a gente quis usar como processo de aprendizagem das crianças. Assim como os ipês florescem, as crianças também florescem quando elas aprendem, quando elas crescem e amadurecem. Então, as cores das salas de aula foram as cores dos nossos ipês. Esse conceito de integração, de ligação entre dois pontos, entre duas culturas, foi empregado em todos os elementos do projeto, inclusive num painel, que é o ponto focal do espaço como um todo. Nós utilizamos uma metáfora, realmente da Golden Gate Bridge, que o que liga dois pontos é uma ponte. Então, a gente usou a Golden Gate Bridge, uma imagem mais no final da tarde, pixelizamos essa imagem e a partir dessa imagem formada, então, nós criamos uma malha de 20 por 20 e ligamos os pontos, formando então um painel de quase 12 metros de comprimento pela altura total do pé direito. É o ponto focal do projeto, então quando se entra nessa escola, o que se vê ao fundo é o painel de pintura, que ficou praticamente um painel tridimensional feito apenas com tinta, com 5 cores de tinta que foram extraídas dessa paleta de cores do projeto como um todo. O conceito do projeto, que é a ligação e a integração entre duas culturas, entre diferenças, a união de diferenças, pode ser sentido inclusive no detalhamento do projeto, no detalhamento de mobiliário. Todas as mesas, bancos, foram todos criados pensando justamente nessa união das diferenças, em como poder utilizar o mesmo equipamento, o mesmo mobiliário para diferentes alturas com crianças em idades escolares diferentes. Então, ora um banco de cabeça para cima ele é para uma criança um pouquinho maior e as crianças mais novinhas elas podem virar o banco e utilizar também como um banquinho, um lugar de sentar, mas dessa vez com mais segurança. O conceito de integração, então de ligação dos pontos, também foi utilizado na relação do espaço interno com o espaço externo. O jardim existente, os 2 jardins laterais existentes foram conectados a esse projeto, a área interna, integrando realmente o ambiente interno das salas de aula com o ambiente externo, onde foram propostos brinquedos, um trepa-trepa, enfim. Todos os elementos do projeto estão diretamente conectados ao conceito do projeto. O conceito serve, então, para que nos lembre em todos os momentos, a cada decisão de projeto, para que aquele desenho, aquele risco, ele sempre remeta a essa ideia principal. É realmente um orientador de projeto, para que a gente nunca se esqueça do nosso principal objetivo e assim a gente consiga emocionar os nossos usuários. A consequência desse emprego, da expressão do partido arquitetônico, reforçando o conceito, na verdade, não só emocionar o usuário, mas fazer com que todo mundo, de alguma forma, perceba que o projeto é um ciclo. Eu tinha uma professora na faculdade que me falava que a gente precisava fazer um projeto como se fosse um ovo, como se fosse tão redondo que não tivesse nenhuma ponta solta. Isso precisa ser percebido em cada elemento que a gente desenha. Só para a gente deixar bem claro a diferença, então, de conceito e partido arquitetônico. O conceito é a ideia forte do projeto. Como eu exemplifiquei aqui para vocês com o caso do Centro Bilíngue, o conceito era então a integração, a ligação entre 2 pontos, entre 2 culturas. E o partido arquitetônico são as estratégias de projeto que a gente emprega para expressar esse conceito. No caso do projeto do Centro Bilíngue, o nosso partido arquitetônico foi um grande eixo estruturador que setorizava as atividades, as múltiplas atividades que estavam abrigadas dentro dessa nova escola.
Quando a gente emprega o conceito e o partido, a gente diz que esse projeto tem alma. Se a gente simplesmente resolve o projeto numa planta baixa, a gente acha que esse projeto fica meio sem alma, sabe? E o que acontece? Esse conceito ele é tão percebido que ele gera resultados para o nosso cliente. E afinal de contas é isso que a gente quer. No caso dessa escola do Centro Bilíngue, sabe o que aconteceu? A expectativa do cliente era que a primeira turma tivesse 50 alunos no máximo. E durante a obra nós produzimos imagens mostrando o conceito e o partido adotado, e essas imagens contribuíram no fechamento de várias outras matrículas. Quando a escola inaugurou, ao invés de 50 alunos, o cliente tinha 143 matrículas, 143 alunos matriculados, o que significa também que a gente gerou valor para o nosso cliente e, consequentemente, o cliente teve um resultado financeiro muito positivo. Espero você no próximo vídeo e eu quero te pedir para assinar o nosso canal e clica no sininho para você receber uma notificação dos nossos novos vídeos. Até lá!